muito bom dia. O mercado das cafeterias está em ascensão em todo o país, impulsionando o consumo dos cafés especiais prontos para beber. E aqui em Fortaleza, esse mercado também tem crescido. O que você está vendo é um café raro e em extinção no Brasil. Café arábica típica, uma variedade primitiva que chegou ao maciço de Baturité em 1822. Aqui na cafeteria Atelier 1913, a torra e a moagem dos grãos são uma atração à parte, um investimento feito pelas proprietárias com o objetivo de trazer toda a cadeia produtiva do café para dentro do espaço e, é claro, encantar os amantes da bebida. A cafeteria fica no bairro Meireles, em Fortaleza. O espaço é um negócio familiar, onde a sogra Mônica Farias fornece o café para as noras Isabelle e Rafaela, que são sócias e empregam atualmente 10 colaboradores entre cozinha, bar e atendimento. As cafeterias não são mais apenas espaços para tomar café, mas também são locais de convivência, reuniões e encontros. As sócias apostaram no ambiente aconchegante e com muitas referências da origem desta história familiar que tem como base o café. Aqui na cafeteria tem esse mural que retrata muito do que é o sítio São Roque, que o café que é servido aqui vem de lá, do maciço do Baturité, onde fica o sítio São Roque, esse sítio da família, e que ali tem a pessoa que começou tudo isso, né, que deu início a toda essa história, que é o seu Gerardo, pai da dona Mônica, e aqui ela buscou retratar um pouco da rotina lá do sítio, né, da colheita do café, das pessoas colhendo, né, então tem um pouquinho dos azulejos, né, ali tem a data 1913, que é da fundação do sítio, do colibri que pousava todos os dias lá na janela do seu Gerardo. Então, assim, ela trouxe para cá um pouco do sítio, que recebe hoje a visita. Se você for ao maciço de Baturité, lá na Rota do Café, eles têm, o sítio está lá de portas abertas para receber o visitante, para conhecer um pouco dessa história do café, mas para quem ainda não foi lá, vivencia um pouco do que é o sítio aqui na cafeteria, né, dona Mônica? Eu queria que você falasse para a gente um pouco do que vocês, dessa proposta de vocês com a cafeteria. Tem algo de diferente aqui das outras cafeterias, que é isso, aqui você toma um café de produção própria, direto vindo do sítio de vocês, do sítio da família, torrado aqui e servido aqui também. A nossa cafeteria, né, Atelier 1913, vem desde o nome, né? O nome Atelier, que quer dizer que é tudo feito de forma manual. 1913 é o ano da fundação do sítio São Roque. A nossa cafeteria difere das demais porque a gente planta o café, a gente colhe o café, a gente torra o café e a gente vende o café, né? Então a gente tem todo o processo, né, do café, do ciclo, né, do café, do pé à xícara. E também tem uma história, né? Quem vem aqui na nossa cafeteria conhece a nossa história, a história da família Farias, né? Da família Bezerra Farias, que é da minha mãe e do meu pai, né? E conta toda uma história da nossa vida, né? E que a gente continua dando, vamos dizer, o legado dessa família, passando esse legado para as novas gerações, né? Para eles valorizarem todo esse processo. Então, o café para a gente representa não só, vamos dizer, a questão financeira, mas representa amor, respeito, tradição, família, né? Então, a gente diz que o café para a gente não é só o fruto, não é só o café torrado, não é só o retorno financeiro, mas principalmente a nossa história. E a gente vê assim, o seu amor por essa história, pelo café, quando você fala nisso. E foi uma escolha sua, né, Mônica? Você dar continuidade a essa história que começou com o seu avô, que passou para o seu pai, e que agora, desde que seu pai morreu em 2018, você dá continuidade, né? Foi uma escolha, né? Na ocasião, eu nunca pensei em trabalhar lá, né? Mas quando a gente começou na Rota do Café, precisar de alguém para dar suporte, apoio ao papai na parte turística. Eu sou a única administradora de empresa da família, né? E aí eu fiquei na parte turística e papai era na parte agrícola, que papai era o mestre, sabia tudo sobre café, né?
E aí, quando o papai adoeceu, eu fiquei fazendo a ponte, né? Ele ficou aqui em Fortaleza e eu ia todo fim de semana para atender os turistas e para repassar para os trabalhadores lá o que era para fazer. E aí, quando ele faleceu, quem estava mais próximo lá com os moradores era eu. E aí eu dei continuidade a esse processo. O sítio chegou às mãos da família Farias e Bezerra de Menezes em 1913, onde é cultivado o café de forma sustentável e com a técnica do cultivo sombreado. Com uma produção anual de 10 a 20 sacas de café, que daqui vão direto para Fortaleza e para todo o Brasil, com o café Amélia e Alfredo, os avós de Mônica. Demais, o papai teve a oportunidade de conhecer o lançamento do ateliê, né? Dos cafés Alfredo e Amélia, foi. E na época ele ficou assim, tão emocionado demais. A gente ganhou prêmio desses cafés, prêmio embalagem. E ele ficou assim, saímos em revista especializada, né? E ele, eu acho que a partir daí foi quando ele acreditou que a gente realmente ia tocar esse negócio. Ia deixar o café especial, mais especial. E é uma responsabilidade muito grande para mim, dar continuidade nesse legado, né? Procurando inovar também lá no sítio, mas preservando a tradição, até nos processos de beneficiamento. A gente colhe com balaio, mas a gente implementou a lavagem do café, a gente seca o café, mas a gente separa o café maduro do verde, que o papai não fazia. A gente usa a temperatura, equipamento para trabalhar a umidade. Então, a gente também inovou lá, né, na parte da plantação. Né? Sem deixar de lado a tradição. Sem deixar de lado a tradição. Que é importante. Né? E a gente também abre, né, na época da colheita, para as pessoas que queiram ir presenciar, participar do dia lá da colheita, aprender a colher o café, né? A selecionar o café. A gente também, na época da colheita, a gente deixa essa abertura, né? O setor do food service é um mercado ainda sem muitos dados quantitativos, segundo os especialistas em café. Porém, a estimativa é que as cafeterias representem até 6% do faturamento de food service em Fortaleza. Quando se traz as padarias e as cafeterias para esse contexto, a estimativa sobe para até 25%. Quando a gente pensou em abrir um espaço, dentro do brand, a gente já tinha um mote, que era Bem-vindos à Casa de Alfredo e Amélia. Então, tinha que lembrar a Casa de Alfredo e Amélia. Tinha que lembrar o sítio, tinha que lembrar o café, tinha que lembrar toda essa história da cultura alimentar que o nosso café carrega. Mas também, como a gente falou, a gente é do fim da cadeia, a gente é da tecnologia, das inovações. Então, a gente estudou, junto com a nossa arquiteta, design, o que a gente podia fazer para ficar mais aconchegante, para passar essa ideia de casa de vó, de fazenda, mas que também seja um lugar onde a gente conecte o tradicional e o moderno. O prazer de tomar café é uma experiência sensorial e emocional, que vai além de apenas o sabor da bebida. Para a Mônica, é recordação dos seus antepassados e da sua história. O café é um momento de pausa, de encontro consigo mesmo ou com os outros e de prazer no cotidiano. O cheiro do café recém-preparado pode ser um convite irresistível. Ela empreende com garra, construiu com coragem e lidera com empatia. Ela não para. Essa história de sucesso já teve muitos altos e baixos e iniciou em plena pandemia após Mara ser demitida no dia do aniversário. Mara sempre enfrentou a vida com coragem. Aos 8 anos, saiu de morada nova porque queria dar uma vida melhor à família. Aos 11 anos, ainda muito criança, já trabalhava em uma casa de família como babá. Aos 20, chegou ao comércio, onde foi vendedora e gerente de loja de calçados. E hoje, ela celebra o sonho de empreender, né, Mara? Hoje ela vem aqui para pertinho da gente, hoje ela tem a própria loja.
emprega 10 pessoas, são 10 colaboradores. E hoje eu queria que você dissesse para a gente qual é a sensação que você tem, qual é a alegria que você, o tamanho da alegria que você sente no seu coração quando você vê a loja cheia de clientes, como a gente está vendo agora, tudo funcionando, uma loja linda e bem sucedida, né? Queria que você falasse para a gente como é que acontece tudo aqui dentro quando você vê tudo isso. Para mim, assim, na verdade, é um sonho realizado e, assim, eu sinto muito que é Deus na minha vida sempre, né? Porque chegar onde eu cheguei hoje, realmente, é só Deus. E, claro, muita coragem, né, de trabalhar. Então, assim, para mim, o meu coração, ele transborda de alegria e de gratidão por ter essa loja linda que emprega 10 colaboradores, mas que assim a gente não são só 10 colaboradores, são 10 famílias, né, que a gente ajuda, né, indiretamente. E também a gente tem ajudado a milhares de pessoas. Só pensava na minha família. E eu disse, um dia eu vou vencer. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, que um dia eu ia conseguir. Quando as pessoas chegavam, quando eu trabalhava em casa de família, e eu era muito, o povo dizia, pé de fogão, era não sei o quê. Então, assim, naquele momento eu ficava muito triste, mas eu não baixava a cabeça, né? E eu pensava, um dia, eu dizia comigo, um dia eu vou ser gente, né? Então... Você se emociona quando você lembra disso tudo? Mas é isso, né? E eu passaria tudo de novo, porque minha família, eu sei que a minha família, ela merece isso e muito mais. Hoje, graças a Deus, eles não precisam mais tanto de mim, como eles precisavam antes, né? Mas eu faço questão de, quando eu posso, de eu ajudar. E hoje eu tenho a minha própria família, meu esposo que me ajuda, que está ali comigo, minha filha, que eu quero dar uma vida, quero dar o que eu não tive. Eu sempre digo, eu nunca tive uma boneca, né? Mas hoje eu posso dar para minha filha, então eu poder proporcionar isso para ela, assim, né? Não tem preço. Quando tomou a decisão de empreender, montou o estoque no banheiro de casa com 150 pares de sandálias e algumas bolsas, e ela mesma vendia nas redes sociais. Você, revendedor, como está sendo a aceitação do nosso produto com seus clientes? Com relação ao atendimento, onde a gente precisa melhorar? Hoje, olhar para trás, onde a gente começou, né, com 150 pares de sandálias no banheiro da nossa casa, e hoje a gente está aqui no shopping, num grande shopping de atacado, e está ajudando, né, essas pessoas. E hoje sair de 150 pares para entre 5 e 6 mil pares mensais, para a gente realmente não tem preço. Eu não tinha noção da proporção, né, de onde a gente ia chegar, na verdade. Assim, eu tinha certeza que ia dar certo, mas eu não tinha noção de onde a gente viria para uma loja no shopping. Para mim, aquilo ali é o nosso negócio que começou num momento de incerteza, né, bem ali próximo já da pandemia. E a gente está onde a gente está hoje, então eu não tinha noção, realmente. Não, a gente vai para uma loja, porque a gente saiu do banheiro, como você falou, banheiro, passou para o quarto, a casa inteira estava tomada de sandálias e bolsas, né? Então, a gente teve que fazer até um puxadinho depois, né? Fomos para um estoque, era o nosso estoque, e em 2022 a gente veio para uma loja. Então, para a gente, esse momento, assim, foi de grande alegria, foi assim... a gente nem chegou nem a acreditar, né? Poxa, saímos dali em pouco tempo, porque 2 anos não era muito tempo, né? Então, a gente ficou assim, sem acreditar. E vendo o agir de Deus realmente assim na nossa vida, né? E é isso, quando a gente acredita, quando a gente tem coragem, vai para cima, a gente realmente consegue. E ali, o tempo todo ali, era o nosso propósito maior naquele momento era o que? Nós tínhamos uma filha pequena, então a gente pensava muito nela, né? Então tinha que dar certo por ela, né? Para dar uma vida melhor para ela. E foi tudo acontecendo como Deus, né, quis assim na nossa vida. Garra sempre foi o combustível da empresária que persistiu quando poucos acreditaram e muitos criticaram. Em 2 anos, Mara saiu de 150 pares de sandálias para 6 mil pares mensais.
Com muito trabalho, conquistou todo o país através das mais de 500 revendedoras espalhadas pelas capitais brasileiras. Comece com o que tem. Não, a gente nunca vai ter o começo perfeito, nada perfeito. Então, assim, comece com o que tem, porque assim, e viva o processo. Porque nós temos que viver o processo. Não é só, eu vou botar uma loja, vai dar certo. Não, a gente tem que passar por processo. Os desafios, eles são demais, eles são imensos. Então, todo dia, que eu sempre digo, todo dia um empreendedor, ele tem que matar um leão por dia, e é verdade, né? Porque são muitos obstáculos que aparecem justamente para quê? Para você querer desistir. E tinha muitas vezes, logo no comecinho, eu até pensei em desistir, porque assim, era tanta coisa, né, muita coisa. E teve um dia que eu até liguei chorando pro meu esposo, que eu não aguentava, porque eu tinha que arrumar, dar conta de casa. Vocês faziam tudo só, né? Tudo só, então eu tinha que dar conta. Meu esposo ficava nas entregas, ele ficava o dia todo entregando, graças a Deus, a gente tinha muito pedido logo no começo, então ele passava o dia nas entregas, eu ficava em casa para dar conta de casa, dar conta de filho e dar conta de atender cliente, porque o cliente, ele quer atenção, então eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre gostei muito de dar atenção ao meu cliente, eu não queria deixar ele esperando, então, mas ao mesmo tempo eu tinha que dar atenção à minha filha também, né? E eu ficava ali, eu liguei para ele desesperada, Dixon, vem para casa, eu quero desistir, eu não quero mais. E ele chegou e me acalmou e depois eu fui tudo de novo. E era assim, a gente ia dormir 4 horas da manhã, embalando o pedido para 6 horas da manhã. Então assim, hoje as pessoas, elas têm que entender o que a gente tem que viver o processo. Realmente a Mara é uma grande empreendedora, né? E eu estou desde o início, desde a pandemia, né? Que nós estamos ao lado dessa grande mulher, né? Mulher forte, empoderada, né? A Mara, não tem nem palavras para falar o quanto ela cresceu, né? A mulher empreendedora não espera permissão. Ela abre caminhos, derruba barreiras e inspira outras a crescerem. Ela sabe também que para se superar vai encontrar desafios. Você precisa acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você senão você mesmo. Deus, claro, e você. Né? Então, você precisa acreditar em você. Qual é o passo? Acreditar em você, começar com o que você tem, não esperar o momento perfeito, porque ele não existe. O momento perfeito não existe. Então, comece com o que tem, acredite em você, que pode ter certeza que você trabalhando, você consegue. A garra da mulher empreendedora representa muito mais do que apenas força de vontade. Ela é a junção de foco, resiliência, visão e determinação para transformar sonhos em realidade, mesmo diante de grandes desafios. E se a mulher é nordestina arretada como Mara, a coragem está no sangue. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você não sai daí, continua tomando o seu cafezinho, porque na volta a gente vai falar sobre segurança da informação. É rapidinho, a gente volta já já. Manter os dados dos clientes seguros e protegidos de ataques na internet, isso é primordial para qualquer empresa. E aqui em Fortaleza tem profissional investindo nesse mercado. Diariamente, organizações lidam com informações confidenciais, como dados financeiros, informações pessoais e segredos empresariais. Se esses dados forem acessados ou manipulados indevidamente, podem causar danos financeiros, reputacionais e legais. Como prevenir é bem melhor do que remediar? Roberto, que é head de TI, contratou um serviço de segurança da informação para o grupo empresarial para o qual trabalha. Segurança da informação é necessário para qualquer empresa, para qualquer segmento. E no mercado financeiro ainda mais. Nós lidamos com informações extremamente sigilosas, sensíveis dos nossos clientes. Então, a busca pelo SOC da Trust foi justamente para que eu pudesse ter um ambiente monitorado 24 horas por dia,
7 dias por semana, para que eu pudesse ter uma agilidade, uma mitigação maior em qualquer vulnerabilidade que pudesse ocorrer no meu ambiente. E com isso eu ter uma agilidade na correção dessas vulnerabilidades. Hoje a grande vantagem é que eu tenho o meu ambiente digital com uma visão mais clara do que eu preciso corrigir, das vulnerabilidades que possam estar ocorrendo, que muitas vezes é transparente quando você não tem ferramentas e pessoas especialistas em segurança da informação. Então, hoje eu tenho uma visão mais clara do que eu preciso corrigir dentro do meu ambiente. E a questão desse serviço, a gente tem 2 pontos, que é um prejuízo financeiro e um prejuízo que muitas vezes é incalculável, que é o prejuízo de imagem para a instituição. Empresas que demonstram compromisso com a segurança da informação ganham a confiança de seus clientes e parceiros. Nós buscamos sempre estar atentos a isso, com implementação de ferramentas, líderes do mercado, com profissionais que são qualificados nesse segmento de segurança de informação, porque eu protegendo a minha plataforma, protegendo o meu ambiente, eu estou protegendo principalmente o meu cliente, que é o principal interessado nesse ambiente totalmente seguro. Com o aumento dos ataques cibernéticos, garantir a segurança da informação se torna essencial para evitar o comprometimento de sistemas e a perda de dados críticos. Foi pensando nessa necessidade e nesse público que o Rafael, formado em Ciências da Computação, resolveu empreender na área da segurança da informação. Nós já somos uma empresa de 15 anos atuando em segurança da informação, sim, fornecendo produto de proteção. Então, o nosso viés sempre foi como é que a gente aumenta a proteção dos nossos clientes. Perfeito. Só que esses nossos clientes, eles têm diversas ferramentas de segurança. Estamos na central de monitoramento da empresa. É daqui que os analistas controlam 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, os acessos aos dados dos clientes e captam os sinais de alerta. A empresa atua em todo o país e emprega mais de 50 colaboradores. Nós temos o nosso expediente de 8 às 18, mas a empresa não para de operar às 18. Ninguém fecha, ninguém desliga os seus servidores, seus computadores continuam. Então, e são momentos mais propícios porque, via de regra, você tem menos pessoas olhando. Então, tentativas de ataque, eles acontecem o que a gente chama de fora de expediente, por, teoricamente, você ter uma supervisão menor, mais frágil. Então, sim, e você precisa de muito mais hoje automação dentro desse processo, dentro do centro de operações de segurança, para você conseguir esse volume de dados que vai chegando, eles continuarem sendo processados no mesmo nível de eficiência de 8 às 18, para a gente conseguir, inclusive, através de um fluxo de comunicação, acontecer um incidente às 3 da manhã. Quem que eu procuro? Porque se eu mandar um e-mail, ninguém vai ler o e-mail lá no cliente se ele não tem uma operação 24/7. Então, é algo crítico, quem é que eu tenho que procurar? Não conseguir falar com ele, para quem é que eu procuro? Então a gente cria um fluxo de comunicação para a gente rapidamente conseguir chegar no cliente e responder, atuar naquele alerta em si de forma rápida. Mas a gente monitora, não para. Então 24 horas por dia, um ano inteiro, monitorando e gerando informação para o cliente. A violação de dados pode prejudicar severamente a imagem de uma organização e resultar na perda de clientes e negócios. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que as organizações adotem medidas de segurança rigorosas para proteger dados pessoais. O não cumprimento pode resultar em multas pesadas e danos à reputação. Uma invasão, um ataque, ele pode gerar diversos problemas. Ele pode gerar desde, digamos, o mais direto, que é um ataque de imagem, onde aquela empresa ela pode ser ela hoje, pela LGPD, ela é obrigada a informar que houve um ataque, então ela naturalmente vai ter um problema de imagem, mas você tem um problema da operação. A operação ela pode ficar indisponível por algumas horas, por dias, por semanas. Ele pode ter que se mover para uma outra localidade por conta do dano que foi causado, ter que adquirir novos computadores, novos servidores. Então, dependendo da proporção do ataque, o impacto pode ser muito alto. E aí vai até questão de viabilidade de continuar a operação. Então, como a gente falou agora há pouco, o responder rápido, ele é totalmente direcionado ao tamanho desse impacto. Então, quanto mais rápido você identificar o problema e começar a atuar nele, você vai reduzir o tamanho daquele prejuízo, seja de
vazamento de informação ou indisponibilização de serviço da operação da empresa. Conexões Empreendedoras vai ficando por aqui e lembrando que para rever todas as matérias do programa de hoje, vai lá no nosso canal no YouTube, Band Ceará Oficial. Aproveita e me segue também nas redes sociais, Ana Bezerra TV. Um beijo grande para você, obrigada pela sua companhia neste sábado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!